Sabe aquela ideia que tinha tudo para dar certo, mas que na prática não decolou? Pois é, há exatos 10 anos, uma lei prometeu revolucionar as farmácias no Brasil, dando aos farmacêuticos o poder de prescrever. Mas, se a gente parar para pensar, isso acontece de verdade no nosso dia a dia? Parece que não, né? E é exatamente isso que vamos desvendar hoje. O que aconteceu com essa promessa? Para entender essa história, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos voltar no tempo e ver que decisão foi essa, lá em 2013. Depois vamos pular para hoje e ver como as coisas estão na prática. Daí a gente investiga o porquê de não ter deslanchado e, claro, tenta enxergar uma luz no fim do túnel. Então, vamos lá. O ano é 2013. O cenário da saúde no Brasil estava prestes a ganhar um novo capítulo. A ideia era gigante: tirar o farmacêutico daquele papel de só entregar a caixinha do remédio e transformá-lo num verdadeiro protagonista do cuidado com a saúde. E essa mudança não veio do nada. O Conselho Federal de Farmácia, o CFF, publicou 2 resoluções que foram, assim, uma verdadeira virada de chave. Eram elas que prometiam mudar as regras do jogo para sempre. A primeira delas, a Resolução 585, foi a que disse, com todas as letras, olha, farmacêutico agora tem atribuições clínicas. O que isso quer dizer? Basicamente, que ele poderia fazer consultas, avaliar exames, acompanhar o paciente de perto, sabe, virar parte do time que cuida da saúde da gente e não só quem entrega o remédio. Mas, se a primeira já foi importante, a segunda, a 586, essa foi a cereja do bolo. Foi ela que deu, oficialmente, a caneta na mão do farmacêutico. Deu a autoridade para prescrever certos medicamentos. Pensa no tamanho desse passo. Foi algo realmente gigante para a profissão. Claro, 10 anos depois, em 2023, o Conselho Federal de Farmácia comemorou, né? Com muito otimismo, falando em vitória para a saúde pública. E no papel realmente parecia uma vitória. Mas, e na prática? Será que a realidade correspondeu a essa expectativa toda? Pois é, e para a gente não ficar só no achismo, um estudo acadêmico recente foi lá, botou o pé na rua para ver como as coisas estavam funcionando de verdade. E o que eles descobriram? Bom, prepara aí. Esses pesquisadores fizeram um trabalho super importante. Eles foram até farmácias públicas e privadas, lá em Vitória, no Espírito Santo, e sentaram para conversar com quem está ali no balcão todo dia, os farmacêuticos e os gestores. Eles queriam ouvir da fonte, sabe? Entender o impacto real daquelas leis de 2013. E, no meio dessa conversa toda, eles fizeram uma pergunta bem direta, uma pergunta-chave. E aí, dos 20 farmacêuticos com quem a gente conversou, quantos de fato estão usando essa autorização para prescrever? A resposta, olha, é daquelas que fazem a gente parar para pensar. 0, isso mesmo. Não é engano. Nenhum único farmacêutico entrevistado estava prescrevendo. 10 anos depois da lei. 0. Aí a pergunta muda, né? Não é mais se a lei pegou, mas por que ela não pegou? E é exatamente aí que a gente entra no coração da nossa análise de hoje. Vamos tentar entender quais são as pedras no caminho que estão impedindo essa ideia que é tão boa no papel de virar realidade. O que o estudo descobriu é que os problemas se agrupam em 3 grandes áreas, 3 tipos de barreiras. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira barreira, e talvez a mais óbvia, é a falta de gente, falta de braço. Um dos farmacêuticos do setor público resumiu bem. Com ele, só mais um assistente para dar conta de tudo em 8 horas, simplesmente não sobra tempo para fazer uma consulta, para prescrever. A rotina engole essa possibilidade. O segundo ponto é a falta de apoio. Sabe, não adianta a lei federal permitir se quem contrata não incentiva. Um farmacêutico do setor privado foi bem direto. As empresas preferem que ele fique ali no balcão, atendendo o máximo de gente possível, porque é isso que, na visão delas, gera resultado. No setor público, o problema às vezes é até mais básico. As regras da cidade nem foram atualizadas. E por último, tem o fator humano, o lado do próprio profissional. Uma farmacêutica admitiu com toda sinceridade que não se sentia preparada para prescrever só com o conhecimento que saiu da faculdade. E isso é super compreensível, né? É uma responsabilidade enorme e com ela vem o medo, a insegurança, principalmente sem um treinamento focado nisso. Então, o que a gente tem é um cenário bem contraditório. Por um lado, tem coisas que ajudariam muito. A infraestrutura das farmácias costuma ser boa, o paciente tem acesso fácil ao farmacêutico e tanto pacientes quanto médicos até que recebem bem a ideia. Só que, do outro lado, as barreiras que a gente acabou de ver, falta de gente, de apoio e de preparo, acabam sendo um muro alto demais para escalar. Ok, o cenário é complicado, mas e aí, a gente desiste? Claro que não. A pergunta agora é, qual é o caminho para frente? O que precisa ser feito para que aquela promessa de 2013 finalmente saia do papel?
O próprio estudo aponta algumas saídas bem práticas. Primeiro, tem que mexer na rotina das farmácias, criar um espaço na agenda do farmacêutico para esses serviços. Segundo, não tem mágica, precisa contratar mais gente. E terceiro, e talvez o mais importante, investir pesado em educação continuada, para dar a segurança e o conhecimento que os profissionais precisam. E olha só, pode ser que a tecnologia dê uma forcinha nessa história. A Anvisa está desenvolvendo uma coisa chamada SNCR, que é um novo sistema nacional para receitas eletrônicas. A aposta é que com um sistema mais moderno, muita daquela burocracia que toma o tempo do farmacêutico pode sumir, liberando ele para, adivinha, cuidar mais de perto dos pacientes. E isso não é papo para o futuro distante não, já tem um cronograma rolando. A previsão é que até junho de 2026 o sistema todo já esteja no ar. A esperança é que essa modernização seja um empurrãozinho que faltava para quebrar algumas barreiras e finalmente abrir de vez o caminho para a prescrição farmacêutica. Então, a gente fica com essa reflexão, né? A lei existe há uma década. A tecnologia está chegando para ajudar. O potencial é gigantesco. Mas a pergunta que fica para o futuro, para o desafio da próxima década é: o que mais vai ser preciso para transformar de vez o farmacêutico naquela figura central de cuidado e prescrição que a gente tanto precisa na saúde do Brasil?